Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje nessa aula bônus nós vamos falar como colocar os seus sonhos e objetivos no papel, né? Como tirar o planejamento que você já fez e nem sabe nessas 10 primeiras aulas e trazer ele para a realidade. É a partir de agora que a gente coloca a mão na massa, embora a gente fez isso o tempo todo, mas agora pensando objetivamente nos nossos sonhos. Lá na aula 1, você respondeu quem é você. E talvez quem era você no começo dessa mentoria, no começo desse passo a passo do programa, como construir seu sonho em 13 passos, você ainda não soubesse bem quem era. E tudo bem, tá tudo normal, porque a partir de agora esse sonho sai do papel. Roda a vinheta, Thiago. Bom, quando você respondeu quem é você, você começou a pensar um pouquinho nas coisas que você gosta, nas coisas que você deixou de fazer, nas coisas que você está fazendo, nos seus objetivos para o futuro. Mas você não foi mergulhado ainda, você fez uma imersão. Talvez até agora você ainda não saiba quem é você, e tá tudo bem. Só que você já descobriu um monte de coisas interessantes a seu respeito. O que você gosta, o que você não gosta, quem você não gosta, quem você pode viver ao lado, quem você não pode viver ao lado. Então agora é a hora, papel e caneta na mão. Vamos anotar as coisas que você já observou. Você vai pegar as suas anotações da primeira aula, olhar em quem é você, na aula 1, descobrir tudo que foi novo. E dali você vai ver exatamente, você vai se olhar por outro ângulo. E ao fazer isso, você vai criar condições, mecanismos no seu cérebro de fortalecer essa ideia. Depois, você foi para se você não existisse, que falta faria? E aí você começou a perceber o seu valor. Ao sair do universo e chegar lá, na sua casa, no seu cômodo, em você, passando por uma infinidade de coisas e lugares, essa viagem que a gente fez, você começou a perceber o seu real valor. E ao descobrir o seu real valor, você pôde potencializar isso em você. Você percebeu que você faz parte de uma engrenagem e que essa engrenagem não roda sem você, ela não roda sozinha, ela precisa de você, mas que você também precisa dela, você é a parte integrante. Então, você pôde perceber as pessoas com quem você pode contar. Lá na aula 2, você anotou as pessoas que você sentiria falta, as pessoas que sentiriam falta de você e, principal, você conseguiu anotar, criar ali conexões com as pessoas que vão de fato ajudar você a empreender os seus sonhos. Não é fácil não. Você percebeu que numa palma aberta de uma mão com 5 dedos, talvez você não atingiu todos os 5 dedos, mesmo que você conheça uma infinidade de pessoas. Mas acredite, dentro dessa mão, seja 2, 3 pessoas ou 5, estão as pessoas com que você realmente vai ser empoderado. Agora, liste o nome delas completo e o que cada uma pode fazer por você para te empoderar. São essas pessoas que vão construir o seu caminho. Lembre-se, nós precisamos ter pelo menos 4 pessoas. Exatamente, é o que a gente aprendeu lá na aula da amizade, quando a gente fala do poder de ter uma boa amizade. As amizades, elas fazem parte da nossa influência, de quem somos. Não é mentira, nós somos a média das 5 pessoas que andamos, que convivemos. Então, ter pessoas que te empoderem na sua convivência é o que faz diferença. A minha mãe dizia, e minha avó também, quando a gente anda com porcos, farelo come. Então, é entender a qualidade das pessoas que estão à nossa volta. São pessoas que te jogam para cima, que te empoderam, que torcem por você? Pois é, anote aí o nome dessas pessoas e o que elas vão fazer para ajudar você no seu plano de ação, para construir o seu sonho. Depois, na aula 3, e essa é a mais legal, a gente falou bastante sobre qual o seu legado, né?
E ao falar qual é o seu legado, que obra você está deixando para o mundo, você descobriu o sentido. Na verdade, você criou uma conexão bem real com o seu propósito. E eu quero deixar claro para vocês aqui que a negatividade está diretamente relacionada com o nosso propósito, a nossa identidade também. Quando você começou a descobrir o que você quer fazer nesse mundo, o que você quer criar como impacto, tudo mudou. E ali está seu sonho. Eu me lembro bem do sonho da Tamires. Ela não sabia ainda que profissão seguir, o que seria o futuro, mas ela sabia de uma coisa que era muito legal, que ela queria ajudar pessoas. Anos depois, ela entrou na faculdade de fisioterapia. Anos depois. Por quê? O ajudar pessoas era o sonho maior que ela tinha. Então, com o tempo, as coisas vão se encaixando nos planos que a gente vai fazendo, nós vamos percebendo exatamente aonde vamos chegar para realizar o nosso sonho. O mais legal é a trajetória que construímos para realizar esse sonho. Então não sofra se você não sabe o que você quer ser no futuro, até porque o futuro está distante ainda. Mas tente agora, nesse momento, descobrindo qual é o seu legado, qual é a impressão, a marca que você quer deixar no mundo. O que é diferente de como as pessoas vão lembrar você. É por isso que na aula 4 a gente fala sobre o nosso epitáfio. Como as pessoas vão lembrar da nossa existência. A Ana foi uma professora maluca, legal, eu gosto desse apelido. A Ana é a professora dos sonhos, como carinhosamente um dos meninos lá da estiva me deu esse apelido. Tudo bem. A Ana foi a professora que impactou a minha vida, é a mãe presente na vida dos filhos, é a esposa que está ao lado do companheiro. Legal, são coisas que realmente eu sou. É a filha que deu trabalho, que corrigiu rota, como qualquer outro filho. Também foram coisas que fizeram parte da minha vida. Como que as pessoas vão lembrar de você quando você não mais existir? Né? Qual é o seu epitáfio? Aqui jaz a Ana, mentora dos tradições. Legal, é o que eu sou também. Boa mãe, é o que eu sou também. Então, pense bastante sobre o que você quer deixar de legado com a sua história. Isso vai criar conexão com qual é o seu legado. E aí, o seu sonho vai começar a clarificar. Puxa, eu quero fazer uma mudança no mundo, eu quero criar um remédio novo, eu quero pesquisar a cura de uma doença, eu quero criar uma coisa que ninguém pensou ainda, eu quero facilitar a vida de alguém. Quando você começa a descobrir o propósito, o caminho que vai direcionando você para chegar até a realização do seu sonho é fantástico. Na live de quarta-feira, o Luciano queria consertar o mundo, né? Hoje ele conserta corações. Então, se tornou cardiologista, Dr. Luciano, fantástico, adorei ele, viu, gente? Vocês gostaram? Eu acho que sim, né? Foi muito legal ouvir o que ele teve para contar pra gente. É isso que eu quero que vocês percebam, tá? Que aos poucos vamos criando conexões. É exatamente assim. Vamos pensar o seguinte, tá? Você já descobriu, então, vamos lá. Né? Você já descobriu a minha história e com ela serviu de base, espelho para que você pudesse me contar a sua. Você já descobriu as coisas que os Tradições é capaz de fazer e aí criou um laço de confiança com a gente. Você percebeu que empreender o próprio sonho é fantástico e isso a gente aprende praticando o sonhadorismo. Você conseguiu ver jovens, né, fazendo aí seus, né, mostrando para vocês os cases de sucesso. Hoje não são só jovens, tá, gente? É adolescentes, jovens e adultos, o que me orgulha muito. Aí você percebeu a sua relação de dependência com o mundo, né? E depois você conseguiu reconhecer o seu valor enquanto indivíduo, mas também o seu valor na sociedade. Pensou em como, se você não existisse, a falta, né, que você faria. E a gente já caminhou por muitas coisas, porque a gente aprendeu, inclusive, que do pouco se faz muito, na multiplicação. Quando eu dou essa aula da multiplicação, e eu dou o exemplo lá do almoço de domingo na casa da avó ou da mãe,
É para você perceber que as raízes familiares, elas são sim necessárias. Toda família tem problemas, toda família tem defeito, mas acredite, somos nada sem ela. E aí eu conto para vocês dos meus 4 amigos, mostro para vocês a importância de ter 4 pessoas. E aí eu peço ajuda para o Daniel Dias para poder contar para vocês uma história de superação, superar os seus limites. Você começa a perceber que tem mais força do que imagina, que consegue ir além do que está se propondo a fazer, e o melhor de tudo, que quando você não tem força a mais, é o que você pensa, é o que teu cérebro te ensina, você ainda tem força de sobrepor, sobressair, viver aí além desse limite. E aí você tem a certeza que você sempre vai estar onde foi importante. Aonde foi importante é lá dentro, aonde importa, nas memórias que você está criando com as outras pessoas. E que viver é a melhor aventura, né? Ah, como é! Viver é fantástico. Começa a trabalhar para que essas pessoas te lembrem da forma que você realmente quer ser lembrado. Cria condições para deixar o seu legado e o principal, aprende a valorizar viver do seu jeito, sem trapacear ninguém, sem prejudicar ninguém. Você começa a viver da forma ideal para você. E essa forma ideal não prejudica ninguém. Você vai aprender a contar as suas bênçãos e a perceber que não é só contá-las, é entender que o seu dia é muito mais de coisas boas do que de coisas ruins. E aí essas bênçãos são espalhadas, né? Você vai começar a multiplicar. Ana, o que isso tem a ver com a construção do meu sonho? Você deve estar se perguntando. A construção do seu sonho é encontrar o propósito. Encontrar o propósito, já na terceira aula você bate de frente. A gente está desenvolvendo esse propósito dentro de você, criando a força motriz, a alavanca, a mola propulsora que vai te jogar para frente. Se lá no Quem é você queria ser engenheiro, agora você vai descobrir o porquê engenharia te faz sentido. Se lá no Quem é você só queria fazer curso técnico, agora você vai descobrir como esse curso técnico vai ser aplicado no seu dia a dia. Se você queria empreender no seu próprio negócio e não estudar, não ir para a universidade, agora você vai compreender se esse negócio tem um propósito realmente para você. Às vezes o seu sonho é ter uma Ferrari. Agora você vai descobrir se essa Ferrari faz sentido ou não na sua vida, né? Quando você espalha a sua bênção, você descobre que se comunicar é a parte mais importante do nosso dia, e que nem sempre o que você fala que o outro entende, você começa a falar com mais assertividade. Você entende, inclusive, como usar a tecnologia a seu favor. E descobre uma coisa mágica, né? O corpo fala o tempo todo. E ele fala mais do que as palavras. São as suas microexpressões que estão dizendo. E aprende a começar a lê-las, interpretá-las, tanto as suas quanto as das pessoas que estão à sua volta. E aí você começa a descobrir aonde realmente está fazendo sentido ficar. Você descobre que uma comunicação que não tem assertividade te prejudica. Faz com que as pessoas, inclusive, possam ver você da forma que você não é. E a gente gasta uma energia gigantesca para mostrar para os outros quem somos de fato, né? Na realidade. E aí você aprende que superexposição não é necessário. Porque quando você pega o seu sonho e coloca ele em evidência para todo mundo, vai ter pessoas que vão dizer para você: não, camarada, para você não vai funcionar. Ah, você é pobre demais para isso, você não tem dinheiro para isso. Você não tem condições financeiras disso. Você não vai conseguir realizar porque você veio... A tua origem é assada, a tua origem é assim. Então são coisas que as pessoas vão jogar de negativo em cima de você. Então não necessariamente todo mundo precisa saber do seu sonho. Na verdade, escolha 4 pessoas que possam te empoderar. O restante, não conte. Realize primeiro. Os fatos falam a seu favor. Sabe, quando você começa a colocar essas coisas em prática, você percebe que ser resiliente não é fácil, né? Pega lá a história do Mandela, né? Estude um pouquinho sobre ela,
você vai ver o quanto que foi penoso chegar onde ele queria. Mas vale a pena quando a gente chega. O Steve Hawking, né? Puxa, que coisa, né? A história do Steve Hawking a gente aprende o tempo inteiro. Tá bom, vamos mais longe ainda. Vamos pegar um pouquinho da história do Einstein ou do próprio Thomas Edison, que eu amo tanto. São histórias que realizaram o que se propuseram a fazer. Pessoas que eram comuns e se tornaram extraordinárias dentro do seu tempo. Mas, para isso, elas precisaram praticar muita a resiliência. Elas se reinventaram em algum momento da vida. Corrigiram rotas, cometeram erros. E é o que vai acontecer com você também. E tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado com isso. Porque para você ser uma pessoa de sucesso, não é só ter dinheiro. É ser pessoa melhor. E para melhorar, a gente tem que descobrir onde estão os defeitos, os erros e corrigi-los. Tem tempo para isso. Quando eu conto para vocês a história das mulheres que estão à frente do seu tempo, o que eu quero mostrar, né? Poxa vida, você já imaginou o quão difícil era ser a única mulher dentro da NASA? Você já imaginou o quão difícil era ser a única mulher dentro da Sorbonne para estudar sobre radioatividade e morrer com menos de 50 anos devido à superexposição que fez para que a gente pudesse ter hoje um exame tão simples quanto o raio-x? São esses tipos de mulheres, mulheres fortes, empoderadas, que vão fazer com que você entenda que a sua trajetória ela vai ser de dedicação. Mas quando você se dedica, as coisas acontecem. E é nesse momento, quando eu conto todas essas histórias, que você já sabe o que quer ser. Eu quero ser cientista, eu quero ser matemático, eu quero ser físico quântico, músico, Ana, quero ser músico. Você já ganhou fortalecimento suficiente para entender que esse caminho é difícil sim, e que não vai ser simples, não vai, mas é perfeitamente possível. Eles conseguiram, você também consegue. E aí daí para frente a gente começa a planear, como diz os portugueses, né? A planejar como realizar esse sonho. A gente vai fazer uma visão macro das coisas, o que eu quero ser lá na frente. E aí quando eu descubro o que eu quero ser lá na frente, eu vou fracionar. Porque nessas frações, quando eu atingo os primeiros objetivos das submetas que eu estabeleci, eu começo a enxergar que o resultado pode ser atingido sim. Às vezes a primeira submeta está ali em criar o planejamento, né? Para cada um é de um jeito. E aqui a gente começa a personalizar o seu caminho e cria condições para que você possa planejar. Primeiro a gente te mostra lá na frente o que você quer ser. Você joga isso para fora, externa. Agora a gente começa a construir esse plano junto. E aí você descobre que você não pode ser vitimista, né? Você descobre que ser vitimista é uma coisa que vai te afundar. Embora tenha o lado patológico, a gente falou bastante agora com a Giovana sobre isso esses dias, você começa a compreender que não dá para jogar a culpa no outro. Você tem que ter autorresponsabilidade. E ter autorresponsabilidade significa amadurecer. Então, seja lá o que for que você está vivendo agora, é consequência do que você fez antes. Para viver melhor, tem que corrigir. Você descobre que você pode sim. Você pode. E aí você vê vários outros cases que a gente conta pela história, pelo nosso cotidiano. E você começa a enxergar também pessoas do seu dia a dia que se tornam extraordinárias. Quando a gente ouve a história do Oscar, né? Não é fantástico? Pois é, nunca foi mão santa, sempre foi mão treinada. E o Abílio Diniz, o empoderamento que ele dá pra gente, quando ele mostra que mesmo quando numa família você tem condições financeiras, você precisa ter condições emocionais, né? Ele conta que o jovem que ele foi não valeu muito a pena não, mas o homem que ele se tornou sim.
que é importante ter disciplina, regras, rotina, estabelecer os seus limites e o principal, né? Foco conclusivo. E aí você começa a perceber o sentimento das palavras que você tem. Se antes você dizia, eu não consigo, agora você vai dizer, você começa a aprender a dizer, eu posso, eu vou, tentarei, realizarei. Você começa a colocar aí o verbo em outra conjugação. E se eu tivesse com a deusa aqui, certamente ela te diria os verbos que a gente tem que usar e os que a gente não pode usar mais, porque agora a gente já sabe. Você começa a aprender como o cérebro funciona, as ferramentas que a gente pode usar para facilitar e melhorar o desempenho do nosso cérebro e começa a entender principalmente que ele é preguiçoso, sempre vê sempre vê o caminho do mais fácil, né? Você começa a entender essas coisas. E aí nunca mais você será o mesmo. Depois do plano de construção dos sonhos em 3 passos, nunca mais você é o mesmo. Porque você descobre que sonhos são forças motrizes, mola propulsora. E cada vez que a gente realizar um, vamos ter que ter outro para continuar realizando. É o que nos move. A gente começa a criar ação, a gente cria um movimento, o movimento nos gera ação, a ação nos gera resultado. E aí vira automático, você nunca mais quer parar de fazer assim. Gostou dessa aula? Eu espero que sim. É para isso que a gente colocou esse bônus aqui para você. Para visualmente você perceber que esse tempo todo que a gente estava aqui era só o seu sonho saindo do papel para realizar. Na aula 12 vem prática. E eu quero um case de sucesso. Então comenta aqui embaixo quem quer ser o nosso case de sucesso, porque eu vou pegar um aluno de vocês para desenvolver ao vivo, online, o tempo real. Vocês vão ver que vale a pena. Beijo, gente, até a próxima. Não esqueça, hein? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, chama os amigos, porque sempre vale a pena sonhar. Quando você não empreende o seu sonho, você é extremamente mal pago para empreender os sonhos dos outros. Beijo, gente, até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!